Os Estados Unidos agora têm um novo alvo. Com a justificativa de garantir a segurança do país, o presidente Donald Trump insiste em anexar o território da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Em falas sucessivas sobre o desejo de ter a Groenlândia, Trump chegou até a falar sobre não ter sido agraciado com o Prêmio Nobel da Paz no ano passado. O presidente americano declarou que, sem o reconhecimento dessa honraria, não se sente obrigado a pensar apenas em paz. E diante da ameaça, a Dinamarca enviou mais tropas ao território cobiçado pelo ocupante da Casa Branca. A correspondente Mariana Janjacome vem conosco ao vivo de Washington com mais informações. Muito boa noite, Mari. Oi, Yuri, boa noite a todos. Yuri, chegaram agora mais tropas da Dinamarca à Groenlândia. Essa é uma demonstração de apoio da Dinamarca e de outros países europeus, na verdade, que mandam tropas para a Groenlândia também, justamente para demonstrar que são capazes, sim, de proteger o território, justamente o que diz, provando contra, né, a hipótese de Donald Trump, a justificativa de Donald Trump para querer tomar a Groenlândia, que é de que a Europa não é capaz de proteger a Groenlândia contra ameaças russas e chinesas. Agora, o interessante, Yuri, é que Trump diz isso ao mesmo tempo em que, na verdade, o enfraquecimento do elo entre Estados Unidos e os demais países membros da OTAN é justamente o que pode favorecer a Rússia e a China. E esse enfraquecimento, claro, está acontecendo porque os países europeus estão se opondo fortemente a essa ideia de Donald Trump e Trump vem aumentando a ameaça. Agora, a ameaça impor tarifas contra os produtos europeus importados a partir de 1º de fevereiro, tarifas de 10% que podem subir para 25% em 1º de junho se não houver um acordo. Líderes europeus estudam aplicar tarifas retaliatórias, estudam acionar um mecanismo anticoerção econômica que foi criado em 2023 para ser usado contra a China e agora talvez seja usado contra os Estados Unidos, um mecanismo que permite que os países imponham tarifas retaliatórias, também restrições a serviços e investimentos estrangeiros. E uma fala de Donald Trump que preocupou muito a comunidade internacional nesta segunda-feira foi em uma entrevista à NBC News, quando ele foi questionado sobre se usaria força contra a Groenlândia, para tomar a Groenlândia, e respondeu apenas com a frase sem comentários. Claro, quando a gente fala sobre esse deslocamento de tropas europeias para a região, há sim esse objetivo de demonstrar união, demonstrar força e apoio, e também a crença de que os Estados Unidos não vão atacar tropas europeias. Então há esse princípio, mas nesse momento há muita preocupação, sim, na comunidade internacional sobre quais são, até onde vão essas ameaças de Donald Trump e como os líderes europeus vão responder. Lembrando que Trump viaja nessa semana para a Suíça ao Fórum Econômico de Davos. Ele deve fazer um discurso com a presença dos líderes europeus na plateia, acompanhando então o que deve falar Donald Trump. Ele mandou uma mensagem de texto para o primeiro-ministro da Noruega, afirmando que agora, já que a Noruega não quis dar a ele o Prêmio Nobel, então ele não se sente mais pressionado a pensar puramente na paz, embora a paz ainda vá ser predominante, mas ele diz que vai levar mais em conta o bem e o interesse dos Estados Unidos. E é importante a gente lembrar, Yuri, que ao contrário do que diz Trump, né, do que sugere Donald Trump, o Prêmio Nobel não é decidido por um país todo, pela Noruega, né, como um coletivo. Na verdade, é decidido por um comitê de 5 pessoas, mas Trump acusa a Noruega de não ter dado esse prêmio a ele de forma injusta, né? Afirma que o certo seria a Noruega como um todo ter dado o prêmio para ele e nessa mesma mensagem reforça que quer tomar a Groenlândia por uma questão de segurança nacional. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, saiu em defesa de Donald Trump, dizendo que sim, os Estados Unidos precisam da Groenlândia e que ele não quer tomar o território só porque não ganhou o Nobel da Paz. E isso mostra, Yuri, como Trump está mais empoderado nesse segundo mandato, cercado por pessoas muito leais que acreditam nas suas ideias, querem colocá-las em prática. Trump falou sobre tomar a Groenlândia ainda no primeiro mandato, a ideia foi deixada de lado, não foi levada a sério, mas agora é uma prioridade do governo americano. Essa é uma característica do atual gabinete de Donald Trump, seu secretariado, né, os secretários que compõem o governo Trump, muito mais leais aos ideais de Donald Trump. Mariana Janjacome, muito obrigado pelas suas informações, falando conosco ao vivo de Washington.